Bom dia, boa tarde, boa noite. O meu entrevistado de hoje veio da periferia de João Pessoa, no estado da Paraíba, filho de porteiro e dono de casa. Estudando sempre em escola pública, ele foi o primeiro concursado da família. Isso não aconteceu exatamente por opção, pois ele se sentia realizado em uma fábrica onde entrou limpando o chão e banheiro e depois já estava operando máquinas. No entanto, de repente, foi surpreendido por uma demissão. Para piorar, ele havia acabado de se casar e descobriu que tinha uma doença degenerativa. Depois de muita luta, hoje o Alex Lira é auditor fiscal da Receita Federal e vamos conversar agora com este grande imparável. Seja muito bem-vindo, Alex. Muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Poxa, Gabriel, o prazer é todo meu. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Estou aqui à disposição para contar um pouco da minha história e, quem sabe, servir, né, de algum auxílio para outros colegas. Exatamente. Vai inspirar muito aqui quem nos acompanha, tenho certeza disso. Agora, antes de iniciarmos, quero pedir a você que assine o nosso canal. Clica aí no sininho, curta esse vídeo, porque assim o YouTube espalha mais essa mensagem. E essa mensagem, esse vídeo, esse testemunho tão bonito, ao ser espalhado, ajuda mais pessoas a conseguirem mudar de vida. Eu acho que você também quer isso, né? Então, curta o vídeo, assina o canal, ativa as notificações, assim você fica por dentro e ainda ajuda a espalhar essa história tão bonita. Alex, você foi criado ali na periferia de João Pessoa. Como é que foi essa fase da sua vida? Bom, Gabriel, eu sou oriundo de João Pessoa e sempre estudei em escola pública, né? Desde que eu me entendo por gente até o ensino médio. E é um bairro mais simples, né, da Paraíba. Quem é lá de João Pessoa sabe, o bairro dos Novais, é um bairro com alto índice de violência e realmente composto pelas pessoas que têm uma baixa remuneração, né, ali no seu dia a dia. E também toda a minha família é dessa origem, né? A gente morava, né, numa vila, numa vila, então nenhuma casa fica olhando para a rua, né? As casas são todas de ladinho, assim, né, num terreno comprido. E meu sonho era um dia ter uma casa que olhasse para a rua. Aí, esse é o pano de fundo, né? O início de tudo lá na minha história. E aí você começou a sua vida profissional em uma fábrica, limpando o chão, limpando o banheiro. Depois conseguiu crescer ali dentro, mas certo momento foi surpreendido. O que aconteceu? Meu primeiro emprego foi como auxiliar de serviços gerais, numa empresa chamada Coteminas, conhecida, né, nacionalmente. E nesse serviço, como auxiliar de serviços gerais, era basicamente fazer a limpeza, né, de toda a produção da fábrica. A gente fazia a limpeza tanto varrendo o chão da fábrica, como limpando o banheiro, era esse tipo de trabalho. Aí eu fui ganhando a confiança, né, da chefia e fui crescendo, né, e fui crescendo de pouco em pouco até me tornar operador de máquina. Só que, infelizmente, um belo dia o chefe me chamou para conversar e informou que eu estava sendo demitido. Isso eu tinha apenas 3 meses de casado, casei cedo, com 20 anos de idade, e aí foi um baque. Embora o salário que eu ganhava era praticamente o salário mínimo, mas foi um baque, assim, gigantesco, né? E agora, o que é que eu vou fazer da minha vida? Aí, realmente foi quando eu tive que ter, assim, uma resiliência, uma força mental muito grande. Minha esposa foi fundamental nesse momento, eu fiquei 6 meses desempregado nessa época, e a gente basicamente vivia do salário que ela ganhava como professora na rede privada. E ela ganhava, professora da rede privada de criança, né, como ela era, ganha muito pouco mesmo, Gabriel, muito pouco mesmo, menos de um salário mínimo, para falar a verdade. E a gente foi vivendo ali na graça mesmo, né, como se diz. Foi uma época difícil. E aí, quando que os concursos, e quando e como os concursos apareceram na sua vida? Rapaz, os concursos apareceram na minha vida quando eu estudava para o vestibular. Estava fazendo o 3º ano do ensino médio, e eu tinha um grande amigo, que hoje é meu cunhado, né? Eu casei com a irmã dele, Josinaldo, e um dia eu ia para a casa dele, ele fazia faculdade de física,
lá na Universidade Federal da Paraíba. Aí eu ia na casa dele, às vezes ele me ajudava, meio que um reforço, assim, focado no vestibular, né? Eu também queria fazer física, seguindo o caminho dele, né? Era a minha única referência, porque na minha família não tinha ninguém que fazia universidade, não tinha ninguém concursado, eu não tinha referência, então minha referência era ele. Aí ele me ajudava nas matérias. Aí um dia eu cheguei lá para ele me dar alguma aula, aí ele disse, rapaz, eu nem vou poder, porque eu estou indo agora fazer a prova de um concurso. Aí o concurso não é vestibular, não, concurso. Aí ele, o que é isso? Não, vem aí à noite e aí eu te explico melhor. Aí ele me explicou, foi fazer o concurso nessa época, foi da Caixa Econômica. Aí eu fiquei impressionado com aquilo, na minha mente estourou assim naquele dia, o concurso público não pode ser demitido. Caramba, que coisa fantástica, né? Eu fiquei encantado com aquilo tudo que eu ouvi. No dia seguinte, eu fui numa banca de revista, não tinha esses sites assim, isso lá para 2005, não tinha esses sites de notícia, o mundo do concurso não era tão assim bombado como hoje. Aí eu fui na banca de revista, comprei aquele velho folha dirigida e disse, não, o primeiro concurso que tiver aberto, eu vou fazer. Aí tinha lá um concurso aberto mesmo, de uma prefeitura lá do interior, lá da Paraíba, no sertão. Eu fui 7 horas de ônibus e fui para lá fazer a prova. E eu passei nesse meu primeiro concurso. Foi para um cargo lá de nível médio, mas que demorou muito, né, para eu vir a ser chamado. Quando eu fui chamado, eu nem quis mais ser. Aí eu fui fazendo outros concursos. Aí acabou que eu fiz um concurso de uma cidade vizinha lá de João Pessoa, chamada Conde, na Paraíba. Até lá, essa cidade lá, Gabriel, onde fica uma praia de naturismo, né, bem conhecida, Tambaba. O pessoal vai lá para a praia e fica peladão na praia, lá no Conde. Mas não era lá que eu trabalhava, não, né? Eu trabalhava na sede do município. Aí é engraçado que eu fiz esse concurso do Conde, aí eu também passei. E numa determinada semana chegaram as 2 convocações, tanto lá da Prefeitura de Souza, do Sertão, onde eu tinha o meu primeiro concurso, e a do Conde. Ambas pagavam o salário mínimo, aí eu fui escolher ir para o Conde, né? Aí foi meu primeiro cargo público. Aí esse foi o meu início no mundo dos concursos, foi assim que começou. É legal que você começou pelos concursos municipais, que às vezes as pessoas até desprezam ou não dão tanta atenção assim como o início, né? Um primeiro passo ali na carreira pública te ajudou a se manter, pelo menos ali, recém-casado, conseguir pagar as contas, né? Não, foi ótimo, né? Eu aconselho muito essa estratégia. As pessoas, quando sabem que eu sou auditor da Receita Federal, e do nada perguntam, rapaz, como é que você fez para se tornar auditor da Receita Federal? Então, primeiro, concursos municipais. Não é uma regra, mas te dá uma boa noção, o nível das provas é um pouco mais tranquilo de encarar, é um bom pontapé inicial. E serve também, né, como experiência aí para os concursos, né, porque quem é concurseiro faz prova, tem que fazer prova, não tem jeito. Mas são oportunidades que você tem para se testar. E aí, quando é que você decidiu encarar os concursos mais concorridos, mais cobiçados ali? Isso, eu fui nomeado lá para a Prefeitura do Conde em 2008. Aí, nesse período que eu fiquei 6 meses, Gabriel, desempregado, né? Aí, nesse período, eu me lembro muito bem que foi quando estourou, assim, na internet, um texto que o Alexandre Meirelles escreveu, chamado Manual de um Concurseiro. Rapaz, aquele texto foi muito impactante para mim, né? Porque ele mostrava, assim, técnicas de estudo que eu não tinha noção que existiam, né? Para você ter um melhor desempenho. E me deu também, assim, um norte, sabe? O Alexandre Meirelles conseguiu encaixar em mim o sonho de me tornar auditor fiscal da Receita Federal. Era o que eu queria, assim, a partir do momento que eu li aquele texto dele, aí despertou em mim a existência desse cargo, que eu não tinha noção que existia. Eu fui a primeira pessoa concursada da minha família, fui o primeiro a me formar na minha família também, a fazer faculdade. Então, aí abriu para mim esse norte. Aí eu aproveitei esses 6 meses para começar a estruturar os meus estudos para concurso. Eu comecei. Aí no início de 2008, passado esses 6 meses, eu fui nomeado lá na Prefeitura do Conde, comecei a trabalhar e comecei a estudar para outros concursos. Eu me lembro que
Eu fiz vários concursos também a nível estadual, só que as responsabilidades familiares, como casado já logo cedo, foram pesando. E aí eu tive que assumir mais um trabalho, mais um emprego, né? Eu fazia faculdade nessa época de física, e junto da faculdade de física eu trabalhava. E aí eu comecei a dar aula também, dar aula em escola, na rede estadual de ensino, não como professor contratado, mas concursado, mas contratado, né? Ganha muito pouco também o salário. Aí ficou a coisa muito puxada para mim, Gabriel, porque eu trabalhava de segunda a sexta, manhã, tarde e noite, praticamente todos os dias, manhã, tarde e noite. Era muito puxado mesmo, muito trabalhoso. Aí, para estudar para concurso, era desafiador. Tinha que ser de ônibus. Nessa época não tinha carro, né? Então, era 2 ônibus para ir, 2 ônibus para voltar para casa. Era bem puxada mesmo a situação. E eu estava sempre com um fone de ouvido, escutando alguma aula, ou estava com minhas fichas, meus resumos que eu preparava para os estudos. Eu estava muito focado nessa época para um cargo de nível médio que tem lá tinha no antigo Ministério da Fazenda chamado ATA, Assistente Técnico Administrativo. Aí eu fiz esse cargo depois assim de estudar muito, muito mesmo, e eu fiquei reprovado por 1 ponto. Por causa de 1 ponto, eu não passei. Rapaz, aquilo para mim foi devastador, mas ao mesmo tempo foi animador também, porque mostrava que eu estava no caminho certo. Quer dizer, para um concurso federal, eu cheguei muito perto, né, de ser aprovado. Sim. Aí eu disse, não, então eu tenho que seguir nessa linha aí. Mas me diz uma coisa, você tinha 2 empregos, fazia faculdade, recém-casado, perdi um tempo considerável no ônibus. Você estudava quando, então? De madrugada, fim de semana? Como é que era isso? Agora você foi no ponto-chave. Eu realmente, nessa época, eu dormia muito pouco, Gabriel. Muito pouco mesmo. Eu estudava, eu saía de casa todo dia de 6h30 da manhã e chegava em casa mais ou menos por 10h30 da noite, de segunda a sexta. Aí eu tinha que aproveitar os intervalos nesse período aqui, entre 6h30 da manhã e 10 da noite. Intervalo entre aulas, intervalo no almoço, eu comia rapidinho e já ia estudar alguma coisa. Quando o trabalho estava mais tranquilo, eu sentava um pouco, eu tirava um pouquinho para estudar. O que eu conseguia era espremido mesmo, mas que mostra que qualquer um, o concurso eu digo que é o caminho das pessoas comuns, qualquer um consegue. Essa força de vontade, esse espírito de imparável, tem que ter em todo concurseiro. Se você parar para pensar demais na sua realidade, nas suas dificuldades, você não sai do lugar. Eu tinha tudo para me confortar e dizer assim, isso não dá para mim, não. Isso aí é coisa para filhinho de papai, já é tudo carta marcada. Hoje em dia, né, a desculpa atual é essa, não está saindo concurso, não tem edital, vão acabar com a estabilidade, enfim, teria várias desculpas. Mas conforme o desenrolar aqui do que eu vou contar da minha história, você vai ver que vale muito a pena. E alguém chegou para você e disse que como é que você vai conseguir, Alex? Você não tem nenhum histórico de concursado na família de um cargo mais alto, está trabalhando o dia todo. Talvez não seja para você. Alguém chegou e falou alguma coisa parecida para você nessa caminhada? O que alguém chegou para me falar foi o seguinte, Alex, você já é concursado, você tem 2 empregos, não tem para que você procurar mais nada. Será que isso não é ganância? Teve pessoas que chegou para mim e falou isso, né, para eu ser aceitar mais, né, assim, que eu já estava sendo muito abençoado. Com certeza eu já era muito abençoado, mas você pode ir além se você quer, se você consegue ser equilibrado na sua vida. Não pode se contentar em algo que não é o que você quer para você. E aí, quando é que veio a primeira aprovação ali num cargo ali mais concorrido? Então, Gabriel, teve uma coisa que aconteceu para isso vir se tornar realidade, que foi mais ou menos nessa época que eu tenho uma doença séria, grave, crônica e é degenerativa. Ou seja, é uma doença que ela vai causando
deformidades. A cada ano eu pioro um pouco dessa doença. Eu não sei até que ponto vai acontecer. Tomo muitos remédios, Gabriel. Tomo muita medicação. É um negócio triste. Tem dia assim, Gabriel, que eu pego a palma da mão, coloco 8 comprimidos na minha mão e tomo. É muita medicação. Eu tomo uma injeção também mensal, que para poder controlar o avanço da doença, tem que ser pago pelo plano de saúde, porque é muito cara mesmo. Então, é uma doença séria que eu descobri logo cedo, né, da minha vida, né, ali no início da fase adulta, chamada artrite reumatoide. Ela causa muitas deformações. Se você reparar a minha mão aqui, deixa eu ver se dá para notar, né? Meu dedo, por exemplo, o dedo indicador, né? A diferença aqui para o outro dedo que é normal. Meu cotovelo, né? Também muito deformado. Não consigo mexer meu braço esquerdo normalmente. Enfim, essa artrite reumatoide apareceu e foi um baque muito grande para mim na época. Mas alguém foi e me falou assim, Alex, será que essa tua doença, tudo isso que ela te causa, não te permitiria concorrer nas vagas das pessoas que são portadoras de deficiência? Aí eu disse, como assim? Eu deficiente? Acho que não. Rapaz, vai atrás disso. Aí eu comecei a pesquisar, conversei com um, conversei com outro, e descobri mesmo essa possibilidade, né? Aí eu fui a uma junta médica, né, de um órgão público, e eles emitiram um laudo dizendo que eu tinha esse direito, né? Eu me enquadrava na previsão legal. Aí, a partir daquele momento, eu usei essa coisa negativa que é da minha vida, minha doença, como algo positivo. É isso que também todo concurseiro deve refletir, né? Quais são as dificuldades que eu enfrento na minha vida que podem me motivar, que podem se tornar uma aliada para mim? Nesse momento foi a doença, né, que apareceu para mim, que acabou se tornando uma aliada. O fato é que eu fiz um concurso de nível... Meu primeiro concurso que eu fiz como portador de deficiência foi para o Ministério Público da União, lá em 2010. Aí eu fui aprovado, fiquei em primeiro lugar entre os portadores de deficiência lá da Paraíba, no estado da Paraíba, né, que é um concurso que é por estado. Aí eu fiquei em primeiro lugar, tomei posse em 2011. Gabriel, foi assim uma alegria, rapaz, fantástica, é emocionante recordar. Eu lembro no meu primeiro dia, trabalhando lá no MPU, que eu abri o computador, aí apareceu lá, assim, no primeiro dia não, né, alguns dias depois, aí apareceu lá a prévia do contra-cheque. Quando apareceu a prévia do contra-cheque, meu Deus, o que é que eu vou fazer com isso tudo? Meu salário triplicou assim, da noite para o dia mesmo, né? Então, foi uma vitória muito grande. É claro que naquele momento eu não sabia o que fazer com aquele salário, mas meses depois ele já estava todo comprometido. A gente acostuma com o que é bom rápido, né? E aí foi uma felicidade trabalhar no MPF, viu, Gabriel? Foi muito bom, assim, deu para ver a diferença do nível, né, de órgão, sair de um órgão municipal para um órgão federal, assim, foi totalmente diferente. E aí, Gabriel, o concurso não saiu da minha mente, concurso público, né? Assim, eu não me aposentei com a aprovação desse cargo. Por quê? O bendito texto do Alexandre Meirelles, que tinha me motivado a me tornar auditor fiscal da Receita Federal. Esse cargo lá no MPF era de nível médio, eu ainda estava me formando, eu fazia física na UFPB, e por dificuldades, por uma série de questões, eu resolvi sair de física, fiz outro vestibular e entrei no curso de matemática. E vinha me formar 2 anos depois, 1 ano, 2 anos depois que eu estava ali no MPF. Aí pronto, eu já estava com diploma na mão, como professor de matemática, e aí eu continuei a estudar para a Receita Federal, focado na Receita Federal e para concursos da área fiscal. Eu lembro que eu sair um concurso da área fiscal muito bom, Gabriel, em 2013, que foi o fiscal do estado do Rio de Janeiro. Foi o último concurso para fiscal do Rio de Janeiro, né? Já se passaram aí 8 anos, desde 2013, não teve mais nenhum para lá. E esse foi, assim, muitos consideram como tendo sido o concurso da área fiscal mais difícil da história. Foi muito difícil mesmo. 50 vagas, só conseguiram preencher 26 vagas. Ou seja, sobraram 24 vagas
porque não conseguiram obter aquele número de aprovados para esse concurso. Eu não passei nesse concurso, levei um sacode feio, me saí muito mal, mas, ao mesmo tempo, fiquei bem motivado, né, para continuar no meu alvo, que era o concurso da Receita Federal, que coisa de meses depois veio a sair o edital, né, da Receita. Me diz uma coisa, com essa doença grave que você carrega, que infelizmente traz essas dificuldades, atrapalhava também na rotina de estudos naquela época? Gabriel, atrapalhava e muito, e muito. Se quem é concurseiro, sem ter uma doença crônica, reumática, sente, né, dores nas costas, dores no pescoço, imagina quem tem artrite reumatoide, né, essa doença crônica, então era muito difícil. Eu não conseguia ficar, assim, mais do que 40 minutos sentado estudando. Era tendo que levantar o tempo todo, fazia alongamentos, era muito difícil. A mão, né, para escrever, estudar escrevendo, esquece, era muito difícil mesmo para mim. Então, era desgastante, sabe, Gabriel? Muito desgastante mesmo, mas mostra também, né, que também não podemos usar a desculpa, né, que seria a justificativa de um problema de saúde para não encarar o concurso. Tem como, é possível também. E você chegou a pensar em algum momento desistir do concurso da Receita, porque já estava bem, um cargo importante ali, já muito bem remunerado, passando por essas dores ali praticamente diárias, além das dores naturais, né? E passou pela cabeça, é melhor estacionar aqui para não ter que continuar com isso, ou não? Não, nunca pensei em desistir. Por quê, Gabriel? Eu não pensava em desistir. Porque era um sonho muito forte que eu tinha em mim, de me tornar auditor fiscal da Receita Federal. Era uma motivação muito grande que eu tinha em mim. Ver a situação da minha família e saber que eu poderia ajudá-los mais era um fator motivacional para mim. Por exemplo, né? Beneficiar meus pais com uma casa, com uma moradia melhor, tirar eles lá da vila, né? Onde a gente morava, dar um plano de saúde, né? Para minha mãe, poder ajudar mais também o lado da família da minha esposa, porque minha esposa é da mesma origem que eu, né? Ela morava na mesma rua que eu lá, então a família dela também era muito humilde. Então, fornecer esse tipo de situação para eles continuava a ser um fator de motivação para nós. E eu acho que da minha personalidade, Gabriel, eu gosto muito de desafio, gosto de enfrentar desafios, de não me contentar não me escorar nas dificuldades, né? Esse nome imparável aí do seu canal é fantástico, né? Reflete muito a minha política de vida. Você fala muito Alexandre, né? Como alguém que te motivou, que te orientou, que trouxe informações importantes, dentre elas o próprio ciclo de estudos ali, que foi, acredito, a técnica que você usou para passar na Receita Federal. Como é que foi, então? Como é que você aplicou ali na sua rotina? Como é que era essa rotina que culminou na aprovação do concurso dos sonhos, se não me engano, 2014, né? Que foi a prova que você fez. Foi a última, exatamente. né? Foi a última concurso da Receita. Foi. Vou te falar um pouco, Gabriel, como foi enfrentar aí o concurso da Receita Federal, né? Foi um concurso muito atípico, esse de 2014, porque era um ano de eleição, né? Era um ano eleitoral, e a Receita Federal fez um concurso assim tinha que ser muito rápido para nomear, para ter os aprovados antes da data limite da legislação eleitoral. Aí saiu o edital, poucos dias era a prova, então foi um concurso feito para quem já estudava para a Receita. E aí eu tive que aplicar muito bem as técnicas de estudo. Eu estava num trabalho que era mais tranquilo para eu estudar, porque lá no MPU a carga horária é 7 horas diárias, então eu tinha manhã livre e à noite também. Aí eu aproveitei muito, muito bem isso para conseguir ter mais horas líquidas diárias aí estudadas, né? Aí como foi o método de estudo que eu apliquei? Quando as pessoas me perguntam isso, eu digo simplesmente assim, rapaz, compra o livro do Alexandre Meirelles e segue. Porque foi isso que eu fiz mesmo. Mas esmiuçando, né? Como é que eu diria que foi?
Então, eu aplicava os ciclos de estudo, rodava por todas as disciplinas ao longo da semana, e sempre voltando para as matérias. Dava prioridade a algumas que eu tinha mais dificuldade ou cujo conteúdo era maior, e aí rodava por todas. Aí a gente, não, com isso, permite que você não esqueça os assuntos, você sempre está voltando nas matérias. Aliado a isso, eu sou um defensor do PDF, né? Estudar por PDF. E complementar o estudo por PDF com videoaula naquelas matérias que você tem mais dificuldades. Como é que eu fazia o estudo do arquivo PDF? Eu dividia esse estudo em 4 fases. Cada aula em PDF, eu fazia 4 coisas com essas aulas. Primeiro, eu lia a aula completa, lia simplesmente aquela aula ou capítulo do livro, que seja, né? Eu lia ela inteira, depois de lê-la inteira, tendo aquela noção do conteúdo, eu voltava grifando o que eu achava mais importante. Eu não conseguia grifar já na primeira leitura. Aí, depois de grifar o que eu achava mais importante, eu voltava agora naquela aula só para pegar os grifos e, com aqueles grifos, criar um resumo. Esse resumo é uma ficha de estudo que eu fazia, seguindo lá as orientações do Alexandre, pegava uma folha de papel A4, dividia ao meio e fazia os mapas mentais, resumos daquilo que eu tinha destacado. Depois, eu não tocava mais naquele PDF, naquela aula, naquele capítulo. A partir dali, eu só olhava agora as fichas, os resumos que eu produzia. Você deve imaginar, Gabriel, com o concurso da Receita, com 23 matérias, quantas fichas de resumo eu criei ao longo da minha preparação. Era assim, ficou uma pilha gigantesca. Eu até, no dia que eu passei no concurso da Receita, né, eu coloquei elas assim, lá em casa, e botei numa fogueira, queimei aquilo tudinho. Até o pessoal, poxa vida, não faça um negócio assim, você queimou tudo, eu queria para mim essas fichas, mas não adianta, o resumo tem a sua cara, tinha desenho lá que só eu sei o que significava, palavras diminuídas, né, que eu só eu significava, então não adiantava. Mas era essa a minha rotina, Gabriel, de estudo, esse era o método de estudo que eu utilizava. E aliado a isso, uma coisa que eu fazia também, que me ajudou muito a mim, foi ter um bom planejamento de estudo. Ou seja, eu tenho uma noção clara de quantas horas eu tenho disponível até o dia da prova, ou até uma data que eu estipulava, quantas horas eu tenho para estudar e quantas horas eu vou poder destinar a cada uma das matérias. Para você não se dedicar mais a uma matéria que você gosta mais, por exemplo, eu gosto muito de direito constitucional, aí fica estudando um bocado mais tempo direito constitucional do que outro, até que você tem mais antipatia, não gosta muito, por exemplo, eu não gostava muito de contabilidade. Mas aí o que é que eu fazia? Eu colocava mais horas de estudo para contabilidade, justamente porque eu não gostava e tinha mais dificuldade dela. Aí eu planejava esse meu estudo e eu planejei com uma planilha, sabe, Gabriel? Eu criei uma planilha, onde eu colocava todas essas informações de quantas horas eu tenho que estudar a cada matéria, quantas horas por dia eu me planejava para estudar, e eu anotava as horas líquidas, que é aquele conceito, né, de só colocar o que você efetivamente está estudando. E efetivamente estudou. Esse controle era muito bom lá na minha planilha, eu criei lá uma coisa motivacional, que tinha numa coluna as minhas horas programadas para cada dia e as horas que eu efetivamente estudei. Na próxima coluna, mostrava assim um resultado. Parabéns, se era maior o real versus o planejado, ou precisa melhorar, em vermelho. Aí eu fazia de tudo para não aparecer o precisa melhorar, né, a cada dia, né? Aí foi uma coisa também que esse planejamento, ser metódico, né? Eu gosto de incentivar quem estuda para concurso a ser metódico, né? Ter as coisas bem controladas para não se enganar e, ao mesmo tempo, saber onde você está caminhando. Com relação aos arquivos, Gabriel, ainda nessa questão de método de estudo, dos PDFs, eu não imprimia eles. Eu tinha um tablet e eu usava tudo ali no tablet, né? Concentrava ali, né? Porque se fosse imprimir tudo, amigo, era muito, muito material. E aí, como é que a vida mudou depois que você tomou posse como auditor fiscal da Receita Federal? Rapaz, antes eu não te falei como é que foi, assim, até assim, a questão da prova e a aprovação em si, né?
Sim, sim. Essa rigidez no controle do método funcionou bem, Gabriel. Deu certo, né? Porque à medida que eu fui estudando e avançando na matéria, foi me convencendo que era possível conseguir enfrentar todo o edital do concurso. E aí saiu o edital, fiquei assim muito animado pelo edital ter saído, isso foi em 2014, 7 anos depois ainda não tem um outro edital de auditor da Receita, né? Então, tinha que ser aquele ali mesmo para mim. E aí, eu lembro, Gabriel, que eu fui fazer a prova, o concurso da Receita é dividido em 2 dias, no sábado e no domingo, e eu fui fazer o concurso no sábado, para o primeiro conjunto de matérias, e eu saí de lá no sábado, Gabriel, na certeza que eu tinha reprovado. Na certeza, eu tinha uma certeza absoluta que eu não passei no concurso. Voltei para casa super desanimado, na casa lá dos meus pais, eu estava lá na casa dos meus pais, minha esposa estava lá, eu disse, amanhã eu nem vou voltar, porque eu sei que eu fui muito mal mesmo. Aí eles, não, já que você pagou inscrição, já estudou tanto, vá lá. Aí eu acabei cedendo e fui fazer o segundo dia, né, das provas. E fiz o segundo dia, até gostei mais desse segundo dia de provas. Aí quando foi passado sábado e domingo, aí no outro dia saiu o gabarito. Aí imagina, eu estava lá na casa dos meus pais, toda aquela pressão, né, tava minha família toda, os meus pais estavam lá, minha esposa, meus tios, né, primo, tava todo mundo lá, saiu o gabarito, aí saiu, ficou todo mundo circulado ao meu redor, o computador, e eu lá com a colinha do gabarito que eles entregam para você colocar quais foram as letras que você marcou em cada item. E aí eu fui conferindo, e no concurso da Receita, de auditor da Receita, tem uma coisa louca, que é o ponto de corte por matéria. Você Sim. tem que acertar no mínimo 40% dos pontos em cada matéria e 60% da quantidade de pontos geral. Aí, quando eu terminei de conferir o gabarito, eu fui ver se eu tinha acertado no mínimo 40% em cada matéria. Gabriel, quando eu vi que eu acertei, assim, foi muito emocionante, porque meus pais estavam lá também. E alcançar isso tudo, Gabriel, depois de tudo, só quem passou e alcançou o que você tanto queria sabe, né? Depois de tantos anos de luta, chegar à aprovação. Foi muito, muito, muito massa, muito massa. E eu fiquei desconfiado demais, né? Porque aí eu disse, não, agora outro confere aqui o gabarito. Aí depois todo mundo conferiu, aí eu vi que eu fiz a quantidade de pontos. Mas, Gabriel, para você ver como a dificuldade parece que perseguem o camarada. Aí eu fiquei assim, tão extasiado, aí eu fui trabalhar, aí eu entreguei a um colega de trabalho, aí ele disse, Alex, eu entreguei meu gabarito lá para ele conferir. Ele, Alex, eu tenho uma má notícia para você. Tem uma matéria aqui que eram 10 questões, você tinha que acertar 4, você só acertou 3. Aí, e realmente, tinha 2 matérias lá, foi inglês e legislação tributária, que eram 10 questões cada uma, e tinha que acertar 4 em cada uma, e nessas 2 eu passei me arrastando. Eu só acertei 4 mesmo em cada uma. Aí ele disse, foi em inglês aqui, você só acertou 3. Aí quando eu fui ver, Gabriel, foi uma questão lá, que eu achei que eu marquei a letra D, mas na verdade o gabarito era D, mas eu coloquei um D muito parecido com D. Aí eu pensava que era a letra D, mas de fato eu marquei a letra B. Rapaz, aquele dia foi desesperador, já não conseguia trabalhar, fui para casa, chorei de verdade, assim, de me acabar em casa, sabendo que ali meu sonho estava encerrado. Bom, no final das contas, saiu o gabarito definitivo do concurso, e realmente eu errei aquela questão, mas outra questão foi anulada da mesma matéria. E aí, uma anulada se torna ponto positivo, né? Aí eu voltei para a lista dos aprovados. Foi alguns vão chamar de sorte, mas não foi, né? Porque foi tanta dedicação por tantos anos que a oportunidade foi criada. Se você não tivesse ali naquele dia batido na travezinha ali, não teria como, não adiantaria, né? Essa anulação não teria adiantado nada. Exatamente. Olha aí, isso é impressionante o que aconteceu. Aí depois
tomou posse, se mudou para Brasília de imediato ou você veio para cá mais? Foi porque nesse concurso também da Receita eu fiquei em primeiro lugar entre os portadores de deficiência. A nota que eu tirei até me permitiria estar entre os aprovados até sem a condição de portador de deficiência, mas eu fiquei em primeiro lugar como portador de deficiência e me dá uma condição de escolher melhor a cidade de lotação possível, né? Aí não tinha vaga no Nordeste, mas tinha aqui em Brasília, eu escolhi em Brasília, né? Uma cidade maravilhosa, né? de viver, e eu não pretendo sair aqui de Brasília por um bom tempo. E conseguiu realizar o sonho lá de dar uma casa melhor para seus pais, cuidar melhor da família da esposa? Toda a situação que eu pensava foi possível, né? Se tornou realidade, né? Cada uma das coisas que eu ficava sonhando, matutando, por exemplo, aquele contra-cheque, o contra-cheque que eu tinha grudado aqui no meu canto de estudo, se tornou o meu contra-cheque. Quer dizer, foi a segunda oportunidade que a vida me deu de triplicar o salário, porque em relação ao salário no MPU, da Receita, triplicou também. Então, foi mais uma alegria. Então, todas essas coisas que financeiramente não me tornei rico, né? Lógico, né? Mas estar num cargo da elite do Serviço Público Federal permite realizar assim, muitos sonhos, né? Das pessoas, seus e das pessoas que você ama, né? E um dos sonhos que eu pude voltar a realizar tendo passado no meu concurso-alvo, foi voltar a dar aula, foi voltar a ser professor. Eu voltei a ser professor, dessa vez para concurso, não em sala de aula, né, mas agora online, né, principalmente por meio dos PDFs, e desde 2014 eu venho dando aula para concurso, e até aconteceu uma coisa assim que foi uma satisfação muito grande, Gabriel. Cerca de um ano depois que eu tinha passado no concurso da Receita, já estava aqui em 2015, aí um dia o meu telefone tocou, né? Quando eu atendo, aí do outro lado, falou assim uma pessoa: fala, Alex, aqui é o Alexandre. Aí eu: Alexandre? Que Alexandre? Alexandre Meirelles, rapaz, consegui o teu contato aqui com fulano de tal, queria trocar uma ideia contigo. Não, tá brincando, o seu Alexandre Meirelles, do livro? Cara, aquilo ali para mim foi fantástico, assim, né? Você tá falando com o seu ídolo, né? Com um cara que é a sua referência no mundo dos concursos, né? Que compartilhando a história dele me beneficiou tanto. De lá para cá, o Alexandre se tornou um grande amigo, um parceiro. Já tenho 2 livros publicados com ele, né? Da área de exatas, aí, de raciocínio lógico, matemática. Tá para sair agora o meu 3º livro com ele. E desde então é um amigo, né, que eu tenho, e agora você também tem, né, amizade com o Alexandre Meirelles, é seu parceiro aí no Gran Cursos, e é uma alegria muito grande, né, mais um sonho realizado, né, que o concurso me proporcionou, né, para o rapaz que lá atrás, né, anos, estava varrendo fábrica, teve um primeiro emprego na carteira de trabalho assinado como auxiliar de serviços gerais, e hoje é auditor fiscal da Receita Federal. Você também pode. Cara, qual é o seu conselho final para quem está aqui hoje, nos acompanhando, às vezes está desmotivado, às vezes dá uma desacelerada nos estudos, acha que não é capaz, ou às vezes acabou de ser demitido e ficou sem chão também, como aconteceu com você? Qual é a sua dica para que essa pessoa não pare e consiga chegar longe da mesma maneira como você chegou? Para mim, Gabriel, a coisa mais importante que tem é você criar um motivo do porquê é tão importante para você passar num concurso público. O que é que você quer com o concurso público? A partir do momento que você define o que você quer, nada vai lhe parar. Você se apega àquele seu objetivo e segue em frente. A pandemia do novo coronavírus veio para evidenciar que falta de tempo não é desculpa, né, para você alcançar o seu objetivo. Então, se tem uma coisa que eu me arrependi, foi mesmo tendo uma vida muito atribulada, muito corrida, eu sinto às vezes que eu poderia ter estudado mais, me dedicado mais tempo. Então, meu conselho é esse. Tenha uma boa motivação para você conseguir a aprovação no concurso, e aproveite cada minuto que você tem que é possível, e dedique isso nos seus estudos. Planeje muito bem seus estudos, que
vai chegar um dia que você vai olhar para trás e vai dizer assim, tudo valeu a pena. Valeu a pena cada esforço que eu fiz. Eu nunca imaginava na minha vida, né, sair lá da periferia de João Pessoa e estar morando em Brasília, na capital da República. Então, está sendo, assim, eu estou vivendo um sonho mesmo, Gabriel. De vez em quando eu tenho que ficar me beliscando para ter certeza que é realidade. Alex, parabéns pela história, muito obrigado pelo seu tempo aqui, pelo seu testemunho, tenho certeza de que vai inspirar muitas pessoas aqui a não desistirem, a serem imparáveis como você é. E só posso aqui agradecer, então, por tanta sabedoria aqui empreendida nesta conversa. Poxa, Gabriel, eu que te agradeço, obrigado por suas palavras, você também é um grande exemplo, né, para todos nós, né, um jovem empreendedor que está ajudando tantas pessoas a melhorar de vida, levando o ensino às partes mais remotas do país, facilitando, né, democratizando o acesso à educação de qualidade e dando um norte, né, para muitas pessoas seguirem e alcançarem seus sonhos. Eu espero que, de alguma forma, o que a gente conversou hoje aqui possa ser de ajuda para todos os seus seguidores aí no canal. E a você que nos acompanha hoje, assine o canal, ative as notificações, espalhe este vídeo, compartilhe esse vídeo com alguém, para que a gente consiga ajudar mais pessoas a mudarem de vida, a serem imparáveis. Muito obrigado e até a próxima quinta-feira, até a próxima entrevista, o próximo testemunho. Até mais. Forte abraço.